Bem-vindos! Hoje vamos falar sobre uma das figuras mais conhecidas do Novo Testamento. Quero te convidar a explorar a vida e as obras de uma figura profundamente controversa na história religiosa cristã, que é Judas Iscariotes. Hoje mergulharemos em sua origem, sua trajetória como discípulo de Jesus Cristo e, é claro, sua traição infame. Além disso, exploraremos relatos apócrifos que oferecem perspectivas alternativas sobre Judas. Prepare-se para uma análise abrangente e equilibrada de um personagem que desempenhou um papel crucial na narrativa cristã. Vamos começar a desvendar o enigma de Judas Iscariotes. Desde já, gostaria de pedir humildemente a sua imensa ajuda para se inscrever no canal e assim juntos semear a palavra de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e fazer com que as pessoas possam ter acesso à palavra do Altíssimo com conteúdo original, extraído do hebraico e do grego e de fontes documentadas e autênticas. Judas Iscariotes, uma figura histórica e religiosa, teve suas origens na pequena aldeia de Keriot, localizada na Judéia. Essa aldeia, situada em uma região repleta de significado religioso e histórico, viu nascer um dos personagens mais controversos da Bíblia. Judas, como qualquer outra pessoa, começou sua vida com esperanças, sonhos e uma história de fundo que o moldou. O destino de Judas o levou a uma trajetória que o faria ser lembrado por séculos. Ele foi um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus Cristo para fazer parte do círculo íntimo de seguidores. Ser selecionado como um dos 12 apóstolos era um reconhecimento da importância e da confiança que Jesus depositava em Judas e nos outros discípulos. O destino de Judas o levou a uma trajetória que o faria ser lembrado por séculos. Ele foi um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus Cristo para fazer parte do círculo íntimo de seguidores. Ser selecionado como um dos 12 apóstolos era um reconhecimento da importância e da confiança que Jesus depositava em Judas e nos outros discípulos. Essa escolha o colocou em um papel central na história cristã, onde seu nome ficaria para sempre associado a eventos cruciais. Judas não era apenas um espectador na história do cristianismo. Ele testemunhou os milagres e ouviu diretamente os ensinamentos de Jesus Cristo. Ele esteve presente nos momentos de cura, na multiplicação dos pães e na pregação das parábolas. Sua participação ativa o colocou em contato direto com a mensagem de amor, compaixão e redenção proclamada por Jesus. Mas, como veremos adiante, sua jornada não se limitou a ser um discípulo fiel. A traição de Judas Iscariotes viria a ser um evento sísmico na história religiosa, e sua vida seria lembrada não apenas por suas origens humildes, mas também por seu papel na narrativa de entregar Jesus, contribuindo para que ele fosse preso. Mas, como veremos adiante, sua jornada não se limitou a ser um discípulo fiel. A traição de Judas Iscariotes viria a ser um evento sísmico na história religiosa, e sua vida seria lembrada não apenas por suas origens humildes, mas também por seu papel na narrativa de entregar Jesus, contribuindo para que ele fosse preso. A traição de Judas Iscariotes ocorreu em um momento crítico da história cristã durante a Semana Santa. Judas concordou em trair Jesus, seu mestre, por 30 moedas de prata, uma quantia que equivalia ao preço de um escravo na época. O contexto dessa traição é fundamental para entender sua magnitude. O plano de Judas era entregar Jesus às autoridades religiosas que estavam determinadas a se livrar dele. Assim, o palco estava montado para um dos momentos mais dramáticos da história religiosa. O momento da traição é marcado pelo famoso beijo traiçoeiro. Judas, ciente da identidade de Jesus, levou as autoridades religiosas até o jardim do Getsêmani, onde Jesus estava com seus discípulos em oração. Para identificar Jesus, Judas se aproximou dele e selou sua traição com um beijo. Esse gesto, que normalmente simbolizava afeição e amizade, tornou-se um ato de traição doloroso e trágico. Esse beijo foi o sinal que as autoridades precisavam para prender Jesus, marcando o início de uma série de eventos que mudariam o curso da história. As consequências da traição de Judas foram profundas e impactantes. Jesus foi preso pelas autoridades religiosas e levado para julgamento.
Sua prisão marcou o início de uma série de eventos que culminariam em sua crucificação. Jesus foi julgado, condenado e crucificado, cumprindo assim o propósito de sua missão divina de sacrificar-se pela redenção da humanidade. A traição de Judas também teve um impacto duradouro em sua própria vida. De acordo com os evangelhos, após a traição, Judas ficou atormentado pela culpa e pelo remorso. Ele devolveu as 30 moedas de prata às autoridades religiosas e, consumido pelo arrependimento, acabou tirando a própria vida. A traição de Judas e as consequências que se seguiram desempenharam um papel fundamental na narrativa cristã. Ela é vista como parte do plano divino para a redenção da humanidade, mas também como um exemplo sombrio das complexidades da natureza humana, incluindo a traição de confiança e o remorso profundo. Essa história trágica e poderosa nos lembra não apenas da traição, mas também da redenção e da mensagem central do cristianismo, o sacrifício de Jesus pela salvação da humanidade. Você já ouviu falar do intrigante Evangelho de Judas? Este é um dos textos apócrifos mais enigmáticos e controversos já descobertos. Ao contrário dos evangelhos canônicos, o Evangelho de Judas apresenta uma perspectiva surpreendente sobre a traição de Judas Iscariotes. Em vez de retratar Judas como um traidor, este evangelho sugere que ele agiu sob as instruções de Jesus como parte de um plano divino. Nesse relato alternativo, Judas é visto como um discípulo privilegiado que foi escolhido por Jesus para cumprir uma missão essencial, a traição que levaria à crucificação. Isso lança uma luz diferente sobre a traição, sugerindo que ela não foi um ato de traição, mas uma obediência às instruções divinas. Essa visão contradiz profundamente a narrativa tradicional e desafia as crenças cristãs convencionais sobre Judas e sua traição. Além do Evangelho de Judas, outros textos apócrifos também abordam a figura de Judas Iscariotes. Um exemplo notável é o Evangelho de Pedro. Este evangelho apócrifo oferece uma versão diferente dos eventos que cercam a traição de Jesus. Nele, Judas não é retratado como o principal responsável pela traição, mas sim como uma figura secundária, influenciada por forças malignas. Esse relato, assim como o Evangelho de Judas, diverge significativamente dos evangelhos canônicos e desafia a interpretação tradicional dos eventos. Esses textos apócrifos lançam luz sobre a complexidade da figura de Judas Iscariotes e sobre as diferentes interpretações que surgiram ao longo da história. Eles também levantam questões intrigantes sobre o propósito e o significado da traição de Judas na narrativa cristã. Essas perspectivas alternativas oferecem um vislumbre fascinante das interpretações divergentes que têm existido ao longo dos séculos, demonstrando que a figura de Judas continua a ser uma fonte de debate e mistério até os dias de hoje. O legado de Judas Iscariotes é marcado por um evento crucial na narrativa cristã: sua traição de Jesus. Essa traição levou diretamente à crucificação de Jesus Cristo, um dos eventos mais significativos da fé cristã. Embora a traição de Judas seja frequentemente vista como um ato de traição, ela é fundamental para o plano divino de redimir a humanidade. A crucificação de Jesus é considerada o sacrifício supremo, que oferece a redenção e a salvação da humanidade, tornando o papel de Judas, paradoxalmente, essencial nessa história. É importante reconhecer que a figura de Judas Iscariotes é interpretada de maneiras variadas por diferentes tradições cristãs. Enquanto algumas veem Judas como o traidor definitivo, outras adotam interpretações mais nuanceadas. Alguns textos apócrifos sugerem que sua traição poderia ter sido parte de um plano divino, lançando uma perspectiva mais complexa sobre seu papel. Essa diversidade de perspectivas ressalta a riqueza da herança cristã
e a capacidade das Escrituras Sagradas de inspirar interpretações diversas. No cerne, o legado de Judas nos lembra da complexidade da natureza humana, do mistério da traição e, acima de tudo, da mensagem central do cristianismo, a redenção e o amor divino que transcende qualquer falha humana. Para recapitular, nossa jornada nos trouxe uma visão abrangente da vida de Judas Iscariotes. Exploramos suas origens humildes em Queriot, sua escolha como discípulo de Jesus e sua participação nos ensinamentos do Mestre. Além disso, mergulhamos na traição icônica, com destaque para o contexto, o beijo traiçoeiro e as consequências cruciais. O impacto de Judas na narrativa cristã é profundo e multifacetado. Sua traição, apesar de trágica, desempenhou um papel vital na redenção da humanidade, levando à crucificação e, eventualmente, à salvação.